Imagina só, existe um jogo de Sonic, lançado oficialmente pela SEGA, com jogabilidade 3D, cheia de energia, fases coloridas, 6 personagens jogáveis no lançamento e até atualizações constantes. E, mesmo assim, a maioria das pessoas simplesmente não jogaram esse jogo. Esse é o Sonic Dream Team, um título que talvez tenha passado completamente fora do seu radar por ser um jogo exclusivo do Apple Arcade, e que hoje vamos explorar a fundo. Dream Team chegou ao mundo em 5 de dezembro de 2023, desenvolvido pela Hardlight, o estúdio britânico por trás de outros jogos do ouriço azul de celular, como o Sonic Dash e o Sonic Forces Speed Battle. A grande diferença aqui é que dessa vez eles se aventuraram em um projeto muito mais ambicioso. Um jogo de plataforma 3D, com movimentação livre, exploração e mecânicas únicas para cada personagem. A proposta lembra muito a sensação de flow dos melhores jogos do Sonic, mas tudo isso embalado com gráficos vibrantes e um toque fantasioso que combina perfeitamente com sua temática. Afinal, a aventura inteira se passa dentro de um mundo dos sonhos. O jogo começa já colocando você dentro de cenários surreais, repletos de curvas impossíveis, plataformas flutuantes e caminhos que desafiam a gravidade. Logo no início você percebe que não está controlando apenas o Sonic. O jogo conta com 6 personagens jogáveis desde o começo: Sonic, Amy, Tails, Kirby, Knuckles e Rouge. Cada um tem habilidades únicas que mudam totalmente a forma como você explora as fases. Sonic e Amy, por exemplo, usam técnicas como o Air Dash e o Light Dash, ou Light Speed Dash, para atravessar seções rapidamente. Tails e Kirby podem voar por alguns segundos, alcançando áreas que outros não conseguem. Knuckles e Rouge planam e escalam paredes, perfeitos para explorar caminhos alternativos. Em atualizações mais recentes, o jogo recebeu até o Shadow como personagem jogável, com movimentos próprios como o Chaos Control e o Chaos Shift, trazendo mais variedade ainda. A estrutura das fases é bem interessante. Cada mundo é dividido em múltiplos atos, uma mistura de área de exploração aberta e níveis mais lineares, focados em velocidade. Os mundos são temáticos, cada um com seu próprio conjunto de desafios, inimigos e um chefe no final. E não é só chegar no final da fase. Há coletáveis chamados de Dream Orbs espalhados pelos cenários, incentivando a rejogabilidade e a exploração. Visualmente, Sonic Dream Team é um espetáculo. Mesmo sendo um jogo mobile, ele entrega gráficos que lembram consoles, com cores vivas, uma direção de arte cativante e animações muito fluidas. Os níveis foram projetados para criar um senso constante de movimento, como se você estivesse numa pista de skate gigante misturada com uma montanha-russa. Tudo na gameplay colabora para um flow impecável, tendo controles simples, mas bem responsíveis e levels divertidos com um level design inteligente. A trilha sonora não é nada demais, o tema principal é ótimo, mas o resto não é muito memorável. O enredo é simples e bem direto ao ponto. O Dr. Eggman procura um artefato antigo chamado de Reverie e tem o poder de transformar sonhos em realidades. Para isso ele sequestrou o Creamy junto com o Cheese e quase conseguiu, até que R.E.M., a guardião da Reverie, o impede, prendendo ele em seu próprio sonho, enviando Sonic e seus amigos para lá também quando chegam. A partir daí, cabe a eles atravessar uma série de paisagens de sonhos distorcidos e impedir que Eggman transforme seus sonhos de dominar o mundo em realidade. Escrito por Ian Flynn, até que tem algumas interações de personagens legais no caminho, mas fora isso, a história não tem nenhuma substância. Uma história como Sonic Shuffle, que tem em tese um conceito parecido com a de Dream Team, explora bem a natureza dos sonhos e a esperança que vem quando as pessoas se unem e acreditam neles. O Sonic Dream Team não tem nada disso, só focando em concluir a história sem muita profundidade. A gente tem um pouco de temáticas com a cidade que o Eggman sonha, dizendo bastante sobre o personagem dele, que imagina uma utopia em que todos servem a ele. Só que a mente distorcida imagina ela limpa e funcional, quando na realidade seria algo tipo o que aconteceu em Sonic Forces. Isso é legal, mas não é aprofundado de qualquer jeito. Também tem umas cutscenes que são muito bem animadas, e outras que são estáticas, parece que o orçamento acabou em certas partes. Apesar disso, a história não é ruim, só meio sem alma mesmo. Mas pelo menos a animação 2D de intro é incrível. Animada pela Powerhouse, mostra exatamente o que eu quero de uma nova série do Sonic. É um estilo perfeito de animação para a franquia, eu realmente gostaria de ver um desenho animado bem nesse estilo. Eu acho muito bom, acho que seria impecável. Mas talvez você esteja se perguntando, se esse jogo é tão bom, por que quase ninguém fala dele? A resposta está no seu maior limitador, a exclusividade. Sonic Dream Team foi lançado apenas para o Apple Arcade, ou seja, ele só está disponível em iPhones, iPads, Macs e Apple TV.
Não existe versão para Android, PC ou consoles, o que naturalmente restringiu bastante o público. E fora isso, você tem que pagar a assinatura mensal do Apple Arcade para jogar, então isso atrapalhou ainda mais. Isso fez com que mesmo vários fãs de Sonic Hardcore deixassem o título passar batido. Eu consigo jogar, mas nem todo mundo teve essa mesma sorte. Mesmo que foi a Apple que deu dinheiro para fazer o jogo, eu ainda acho que a SEGA deveria portar ele para outras plataformas para outras pessoas poderem jogar. E é aqui que entra outro ponto importante, o suporte pós-lançamento. Desde a estreia, a Hard Light vem adicionando novidades constantemente. Em fevereiro de 2024, chegou o modo Speed Battle, que trouxe desafios de tempo e lutas contra chefes revisitados. Em abril veio um mundo extra chamado Sweet Dream Zones, com novas fases e sistema de ranking. Em dezembro, Shadow foi adicionado ao elenco e em março de 2025 ele ganhou até uma campanha própria com níveis inéditos. A atualização mais recente, lançada em junho de 2025, trouxe skins alternativas, um novo nível corrompido por pesadelos e até ajustes técnicos como melhorias na sincronização de nuvem. Tudo isso faz com que Sonic Dream Team seja mais do que apenas um jogo bonitinho de celular. Ele é uma verdadeira experiência Sonic 3D, com fluidez, variedade, rejogabilidade e um cuidado estético digno de um lançamento maior. O fato de estar preso no ecossistema da Apple pode ser visto como um obstáculo para muitos, mas também dá ao jogo um certo ar de joia escondida, que poucos tiveram a oportunidade de experimentar. Se você tem acesso ao Apple Arcade, vale a pena dar uma chance. É um título que, apesar de não reinventar a fórmula, entende perfeitamente o que torna o Sonic divertido e entrega isso com personalidade e polimento. E se você não tem, talvez seja o tipo de jogo que faz valer a pena pegar um teste gratuito do serviço, só para mergulhar nessa aventura de sonhos e velocidade. No fim das contas, Sonic Dream Team é um lembrete de que a SEGA ainda sabe surpreender, às vezes de forma silenciosa e restrita ao nicho, mas com a mesma energia e paixão que fizeram o Ouriço Azul conquistar o mundo lá atrás. E eu espero que o tipo de polimento desse jogo seja aplicado no próximo jogo mainline principal do Sonic, que deve ser uma sequência de Sonic Frontiers. A fundação Open Zone é muito boa. Eu simplesmente adoro só me movimentar pelas ilhas. Eu tenho mais de 200 horas no jogo, especialmente com a atualização do Spin Dash, que deixou o movimento muito melhor. Mas eu também não posso ignorar que o Frontiers não é muito polido, com os constantes pop-ins, incongruência com as suas rails flutuantes, no design do mundo em geral, alguns puzzles chatos e algumas cutscenes que são muito mal animadas. Mas uma sequência que consegue polir esses aspectos negativos e expandir no que é bom, pode ser o melhor jogo de Sonic disparado, podendo ter um open zone mais parecido com o mundo que conhecemos do Sonic tradicional, fases de cyberspace originais e com controles melhores, uma expansão no sistema de combate para deixar ele menos simplificado, animações melhores de cutscenes, mais momentos de hype e aura absolutos, como as lutas do Super Sonic contra os Titãs, e os elementos da DLC do Final Horizon que foram bons, como múltiplos personagens jogáveis e levels de cyberspace mais criativos em gameplay. Eu espero a mesma qualidade técnica realizada no Shadow Generations. Talvez um pouco menos, já que o Frontiers 2 vai ser um jogo muito mais longo do que 3 horas, mas ainda estando nesse mesmo nível de qualidade. A história também tem um potencial para ser ainda melhor. O Frontiers original focou muito nos arcos dos personagens e como nós devemos nos mover em frente para novos horizontes da nossa vida, e não impedir o nosso medo de deixar a gente viver a vida. A gente poderia ter novos arcos para outros personagens como Shadow, Blaze e Silver, em vez de ter os Amy e Knuckles, já que a gente já teve os arcos desenvolvendo eles, a gente pode ter de outros. Também podemos explorar o Deus dos Anciões, que a Sandy mencionou na DLC do Final Horizon. Um símbolo tão presente no Frontiers que pode ser o oposto do The End. Em vez de representar a morte e o fim universal, é representar a vida e a criação universal. Tipo o Light Gaia e o Dark Gaia, só que uma escala universal de Sonic. Também podemos explorar mais a origem das Esmeraldas do Caos e muitas coisas. As ideias certamente não faltam, e eu estou ansioso para ver como vai ser o futuro dos jogos do Sonic, especialmente com esse polimento que eles estão adicionando. O Shadow Generations foi um jogo incrível, então eu tô bem otimista.